Sejam todos bem-vindos a essa noite dominical, primeiro domingo de maio, mês da família, mês das nossas mamães. E falando em mamães, quantas mamães temos aqui hoje? Eita glória, olha que benção, hein? Muitas mamães. Domingo que vem, todas as mamães estão convidadas e convidem as que não vieram hoje, porque domingo que vem vai ser especial. A equipe da intercessão vai organizar um super café para homenagear as nossas mamães. Aqui está tudo ok. Então você está convidado para vir e trazer sua mamãe para uma manhã poderosa. E claro, começar às 8h30 com oração, até às 9h30. E você é convidado a orar. Porque eu acredito que tanto eu quanto você estamos precisando mais de orar do que de comer. Mas vai ter muita comida para nós no domingo que vem. Cafezão abençoado. Mas das 8h30 às 9h30 nós vamos estar orando. E depois às 9h30 nós vamos tomar o café junto. E claro, às 10 horas o que teremos aqui domingo que vem. Você não pode perder essa oportunidade de cear, especialmente nossos queridos que batizaram. Aí, estão por aí, dá uma salva de palmas para eles, por favor. Deus abençoe. Domingo que vem vocês vão participar da primeira ceia junto conosco, alegrar conosco nesse dia tão especial. E como é gostoso essa oportunidade, né? Me lembro quando participei da primeira ceia do Senhor Jesus. Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai só deixou eu batizar quando eu tinha 12 anos de idade. Era o sonho da minha vida, era batizar. Cresci na igreja e eu queria batizar, mas ele era o pastor da igreja, ele não deixava eu batizar. Você é muito criança, você tem que esperar ao menos 12 anos. Aí quando chegou 12, aí chegou a minha vez. A gente desceu pela cidade, desfilando pela cidade, com aquelas capas brancas, uma banda de música tocando. E chegamos num grande rio que tinha lá no meio da cidade, batizamos ali. Pensa em alguém que estava feliz da vida. Era eu. Estava realizando um sonho precioso, né, de batizar. E isso já eu tinha 12. Agora estou com 55, faz a conta, faz muito tempo, né? Eita glória! É bom, então, isso é só para dizer também do quanto é valioso, quanto é importante esse momento que a gente se torna membro do corpo de Cristo, né? Quando você batiza, você se torna membro do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, você creu, você batizou, você é parte dessa família. Você que ainda não batizou, novembro é sua última chance de 2025 para você batizar. E vocês estão olhando ali para os nossos alvos de 2025? Quantos batismos a gente tem como alvo para 2025? 80 batismos. Quantos nós batizamos ontem? Quantos falta para novembro? 71. Coisa à toa, fichinha. Cada um aqui ainda pode ganhar mais um para Jesus esse ano, fazer um discípulo para Jesus. Cada um. Dá para a gente superar essa meta, não é, Vitor? Não é? Glória a Deus. Muito bem. Queridos, quero destacar o chá de mulheres, teve na sexta, uma grande festa aqui das mulheres, uma noite maravilhosa, com muita gente participando, um momento muito abençoado. E, claro, os nossos queridos que batizaram ontem, então foi uma semana maravilhosa, não é? Queridos, e sexta-feira eu quero, além da oração que nós vamos ter, das 20 às 21 horas, eu quero continuar fazendo uma vigília com aqueles que quiserem participar conosco. Eu quero convidar todos os demais que querem continuar conosco na vigília, pelo menos até a meia-noite. Se a gente estiver animado, a gente pode estender, né? Pode estender. Quem sabe tivermos corajosos, animados, quiser madrugar, a gente madruga aí, né? Mas nós vamos buscar o Senhor, porque eu estou sentindo no meu coração que Deus quer fazer coisas grandes aqui, mas Ele precisa que a gente se achegue a Ele, que a gente ore mais, que a gente busque mais a Sua presença, porque tem um texto bíblico que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Vamos intensificar essa busca e vamos ver os milagres de Deus, vamos ver o mover do Espírito Santo aqui como ainda não vimos. Eu creio nisso. Deus tem esse tempo para nós.
Queridos, hoje eu quero ministrar a vocês sobre Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. E o tema que eu quero trabalhar aqui hoje é trabalhe na vinha, ainda dá tempo. É a parábola dos trabalhadores na vinha. É o texto que nós vamos ler, Mateus 20, versículos 1 ao versículo 16. Todos que estão nos visitando, quem nos visita aqui? Dá um sinalzinho aqui. Estão nos visitando? Está ali atrás. Obrigado, queridos, pela presença. Está aí mais alguém aqui que nos visita ali? Tem ali atrás também. Obrigado, viu? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos nessa noite dominical, viu? Diz o texto bíblico, Mateus 20, versículo 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde ou a penúltima hora do dia, porque o dia começava às 6 da manhã e terminava às 12 horas, dia de trabalho, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Responderam eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Versículo 11. Quando receberam, começaram a queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? 14. Receba o que é seu e vá. E quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Amados, Jesus está falando sobre o reino de Deus aqui. Essa parábola de Jesus que aponta para um senhor que contrata trabalhadores para a sua lavoura. O foco aqui não é a sua lavoura. O foco aqui não é a lavoura desse senhor, desse proprietário. Mas ele está falando aqui do reino de Deus e desses trabalhadores que são chamados para essa vinha. E essa parábola ela revela aqui qual é o coração de Deus em relação a esses trabalhadores. Qual é o intuito desse senhor da vinha, que chama trabalhadores para trabalhar na sua lavoura. Não importa, o que a gente percebe aqui é que não importa quem chega, que hora que chega. O importante é que todos recebem salário justo, porque o Senhor ele é justo em retribuir aqueles que são chamados por Ele, que atendem o seu chamado. Mateus 20, versículo 16, o último texto ali diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque nem todos que ouvem o chamado recebe e aceita, atende o chamado de Deus. Nem todos vão para a vinha, mas aqui está um grupo que estamos na vinha. Vocês vão entender essa parábola agora. Mateus 9:37, Jesus Cristo já falava, olhando para uma grande lavoura, ele já diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele falava disso a respeito do reino de Deus. Ele olhava e via as pessoas, as ovelhas desgarradas de Israel, quantidades enormes de pessoas indo e vindo e sofrendo com seus desafios pessoais. E ele olhava para essas pessoas e via
a grande necessidade de alcançar essas pessoas, mas ainda eram tão poucos os trabalhadores. Ele estava formando o primeiro grupo, eram 12 que ele começa, e o grupo dos discípulos ainda era pequeno, e ele queria alcançar multidões. Graças a Deus que esse evangelho se multiplicou, alcança hoje multidões, mas mesmo assim, essa expressão de Jesus de Mateus 9:37 ainda é muito real em muitos lugares. Há muitos lugares que não conhecem sobre Jesus, mesmo com tanta tecnologia, com tanta informação acessível para as pessoas através da internet. Muitos ainda não conhecem Jesus, ou o conhecem de forma muito superficial e distorcido. E eu e você somos esses trabalhadores chamados por Deus para levar o Evangelho de Cristo. Vamos entender essa parábola de Mateus. O dono dessa vinha aqui representa Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja e é Ele que chama trabalhadores para a sua obra. É Ele que chama. João 15, versículo 1, Jesus falando sobre a videira, Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele é o dono dessa vinha. Né? Os trabalhadores aqui representados são todos os chamados para o reino de Deus. Né? Esses trabalhadores aqui são eu e você, que aceitamos o chamado para servir ao Senhor Jesus. O dia que eu e você aceitamos Jesus Cristo, nós somos chamados para esse trabalho, para servir nessa obra no reino de Deus. E são pessoas mais comuns, pessoas de histórias diferentes, pessoas de vidas diferentes, homens e mulheres, adultos, crianças, idosos, mas todos são chamados. E Paulo escrevendo em 2 Timóteo 2:21, ele diz que seremos vaso para a honra, santificados e útil para Deus. É o que nós somos. Você foi separado por Deus para ser santificado e útil no reino de Deus. É isso. Quando você foi chamado, Deus já tinha um propósito na sua vida, Sancler. Ele queria que você se envolvesse no seu reino. Era esse o propósito dele quando salvou a mim, quando salvou você, que você se envolvesse nessa obra missionária. Quando você disse sim para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Disse lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Agora, discípulos de Jesus, representantes de Cristo na terra. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Olha só que honra, que alegria, que privilégio. Todos os seguidores de Jesus se tornam representantes dele aqui. E claro, como representantes dele, Jesus tinha uma missão muito clara: levar o evangelho de Deus às pessoas, levar as boas novas do reino às pessoas. Esse é o nosso trabalho. Não é ir para a vinha, pegar uma foice, pegar um cutelo, pegar uma enxada para carpidar. Não é isso, não é? Mas é você ir para a seara do mestre. Seara, são o mundo. É o mundo, é nessa nossa seara onde nós vamos trabalhar para alcançar as pessoas para Jesus. O denário, vocês viram aqui que cada um recebe um pagamento no final do dia. Esse denário era uma moeda de prata, que era o salário de um dia de um trabalhador comum. Esse denário representa a salvação, é o galardão de todos. Todos vão receber esse denário, mesmo aqueles que estão no evangelho, como eu, que posso quase que dizer que nasci num lar cristão há 50 e tantos anos atrás, como aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus hoje, vão receber o mesmo pagamento, a mesma recompensa, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o Senhor, e é interessante que tudo isso que nós recebemos, essa salvação que a gente recebe, essa recompensa que eu e você recebemos, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Essa salvação que nós recebemos através do sacrifício de Cristo na cruz, não é por mérito nosso, não é porque a gente é bonitinho, cumpriu com todas as leis, nem multa de trânsito eu não levei nesse mês, eu acho que não, né? Então, a gente foi um bom cidadão, foi um bom pai de família. Não, não é por isso que a gente vai receber nossa salvação, não é por isso. Você recebe a salvação por graça e favor de Deus, bondade dele. Efésios, Paulo escrevendo a Efésios 2, versículos 8 e 9, ele fala sobre como é que é esse pagamento, por que a gente recebe, como ele vem esse pagamento para nós. Ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus, é presente. O verso 9, e não é por obras,
porque se fosse por obras, alguém ia se gloriar, porque eu fiz muito, eu mereço mais, como aqueles que começaram às 6 da manhã, eu mereço mais, eu fiz mais, mas não é por mérito, não é porque você fez tanto, porque você foi bom cidadão, bom marido, boa esposa, mas é porque Cristo pagou já o preço da salvação e é de graça, vem dele, é a misericórdia dele em ação sobre nós. E a praça que Jesus, aqui esse homem, esse proprietário dessa lavoura vai várias vezes ao longo do dia, representa o quê? O mundo. Olha que patrão mais interessante, esse é um patrão muito diferente. Eu nunca ouvi de um patrão aqui humano que faça algo semelhante, que vai de manhã, isso aí é normal, e de manhã, quem está caçando o trabalhador, ele na praça de manhã, vamos dizer, ele até pelas 9 horas da manhã, ainda dá para, vamos dizer, é normal, você não conseguiu completar o grupo de trabalhadores que você precisa, ainda é normal, né, Eduardo, que é da construção civil, que entende o quanto é importante você ter um grupo maior de trabalhadores, pelo menos um número mínimo que atenda ali a demanda daquele dia. Esse patrão, ele não foi só até as 9, mas ele foi repetindo. E ele foi ao meio-dia, ele foi às 3 da tarde, mas não bastasse isso, ele vai 5 horas da tarde, só faltava 1 hora para terminar. O que fala disso? Fala esse Deus amoroso, preocupado em alcançar as pessoas. Esse é o Deus que eu e você servimos, esse é o coração do Pai. Por isso que essa parábola, ela revela o coração do Pai. Ela revela o amor de Deus para alcançar as pessoas, independente do momento, independente da hora. Quantas pessoas vão ter um encontro com Jesus lá no leito da morte? No leito da morte, elas vão ter a última oportunidade da vida. Mas graças a Deus que tem alguns irmãos que vão estar presentes nesse momento da última hora dessa pessoa, ainda fala de Jesus, essa pessoa entende e ela se converte. Gente, essa aqui, parece que ela não é nem das 17 horas, é das 17 horas e 59 minutos, né? A sensação que a gente tem, esse trabalhador que se converte ali nos últimos segundos, nos últimos minutos da sua vida. Mas esse também tem o mesmo galardão de quem está há muitos anos. Olha o que é Deus. Esse é o coração do Pai. Esse Pai que quer salvar. Então essa praça é o mundo. E o mundo está cheio de homens e de mulheres sedentos, necessitados de salvação. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas que estão aqui na nossa região que ainda vão ser salvos. Gente, não subestime a graça e o favor de Deus para essas pessoas. E Deus ainda vai salvar muita gente nesta região, acredite. Eu tive uma experiência quando eu ainda era muito adolescente na minha vida cristã. Desde cedo eu fui muito envolvido na igreja, né? Desde a minha fase de infância. Eu fui líder de jovem com meus 17 anos e nunca mais parei de estar envolvido em alguma área da igreja, assim, diretamente, liderando, envolvido, né? E eu lembro que eu vendendo picolé na rua, eu era um vendedor de picolé na época, e tinha um caboclo lá, mas eu ia pregar para ele, né? Adolescente ia pregar, né? E ele já era um senhor já casado. E ele me criticava, e ele falava mal da igreja, ele falava mal dos pastores, mas ele comprava meu picolé, né? Então todas as vezes que eu ia vender picolé, eu ia lá, porque eu queria vender o picolé. Mas era difícil, porque ele era crítico demais. E aí chegou um ponto que eu assim, esse aqui não adianta eu pregar. Eu fiquei cético, não acreditei mais, esse aqui não tem jeito, esse aqui é daqueles que não vai ser salvo. Irmãos, aí mudei, eu mudei da cidade onde estava, fui trabalhar num outro lugar, passei num concurso e fui trabalhar em outro lugar. Passa um tempo, eu vou lá na igreja. Quem está lá na igreja era diácono da igreja. O dito cujo, irmão, que criticava a igreja, criticava os pastores. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus vai salvar pessoas que você nem imagina que vai salvar. Pessoas que você hoje convive, assim, esse aqui é perdido demais, esse aqui não tem jeito, esse aqui nem tem como pregar para ele. Essa pessoa pode ser essa pessoa que você vai ver daqui a algum tempo salva, e às vezes liderando algo na igreja, envolvido no reino de Deus. Porque Deus quer salvar muitas pessoas. Alguns princípios que eu quero destacar aqui. Estava tão bom o som, piorou, viu? Meu som deu uma piorada aí. Dá uma ajustada, pode voltar para o que era, pelo menos para mim, por favor. Deus chama pessoas a toda hora. A toda hora Deus está chamando pessoas. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. E Ele chama até na última hora. Joel 2:28
diz assim: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, toda a carne. Joel fala sobre toda a carne. Todas as pessoas, os filhos, filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões. Olha o que é a vontade de Deus. Deus, desde lá do Velho Testamento, Deus já queria fazer isso. Deus já queria empoderar os seus filhos. Essa é a vontade de Deus, e é por isso que Ele chama pessoas a todo tempo. Outro princípio, a recompensa é pela graça, não é pelo tempo de serviço que você fez. O reino de Deus não é por meritocracia, é pela graça do Senhor. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Dionísio, vai conseguir arrumar meu som aí? Vai conseguir, que piorou muito mesmo aqui para mim. Por favor. O som para o pregador, se for ruim, a gente resume a pregação rapidinho. Não foi por obras de justiça que houvéssemos feito, mas foi segundo a misericórdia de Deus que eu e você fomos salvos. Tito 3:5, tá, Frederico? Foi pela obra de Cristo Jesus que eu e você fomos salvos. E o reino é lugar de trabalho. É outro princípio que a gente observa nessa parábola. O reino, ele é lugar de trabalho, não de conforto, não de lazer. Ser salvo é ser chamado para servir. Tiago 2, versículo 17, ele fala assim: a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, se você tem fé em Cristo Jesus, você deve manifestar na sua vida as obras de Cristo. E o que Cristo fazia? Jesus Cristo, João 13, Jesus Cristo nos dá uma grande lição lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. O que ele faz? Ele chama seus discípulos e ali no momento da ceia, da Páscoa, ele pega uma toalha e ele se ajoelha no chão com uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. O mestre fazia isso. O Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, ele passa por isso. Os discípulos, todo mundo ficou assim, assustado. Como pode um rabino, e sendo Jesus ainda, eles sabiam e criam. Ele era o Filho de Deus, como ele podia fazer assim? Mas Jesus Cristo dá uma grande lição. Ele veio para servir. E ele fala: quem de vocês quiser ser o maior no reino de Deus, sirva as pessoas. Sirva. Porque eu e você, nós servimos como Jesus serviu. Onde estava um enfermo, ele estava para ajudar. Onde estava uma família em necessidade, ele estava para ajudar. Jesus, ele caminhava de um lugar para outro, fazia longas caminhadas para alcançar uma pessoa. Não foi assim com o homem lá no poço de Betesda? Não foi assim com a mulher samaritana? Não foi assim lá o filho da viúva de Naim? Jesus Cristo é especialista em ajudar pessoas, servir pessoas. É o que nós devemos fazer. Essas são as obras que eu e você devemos praticar. Servir pessoas, ajudar pessoas. E com a maior e melhor ajuda de todos que eu e você podemos oferecer às pessoas: a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a salvação através de Jesus Cristo. Gente, a pessoa pode ir para o inferno saudável, sem conhecer Jesus. Mas o dia que ela conhecer Jesus, ela pode até partir dessa vida faltando uma perna, às vezes com um câncer que ceifa a sua vida. Mas se ela encontrou Jesus, ela tem certeza que ela vai estar com Deus. Olha só como é valioso esse presente que você tem, que você recebeu. E por isso que o reino de Deus, ele é lugar de nós nos envolvermos e trabalhar. Por isso que eu quero desafiar você com o tema da nossa palavra: ainda é tempo de você trabalhar. Ainda é tempo de você se envolver na vinha. Trabalhe nela, porque o Senhor, ele quer usar a sua vida como instrumento para promover o reino dele nessa terra. Amém? Deixa eu mudar de microfone aqui para ver se o som melhora. Glória a Deus, amém? Melhorou, né? Para vocês está a mesma coisa? Para mim melhorou. Para mim melhorou. Vamos tirar essa aqui, vamos ficar com a outra.
Glória a Deus. Ainda Jesus espera que eu e você nos envolvamos nessa obra. Ele quer usar a mim e a você para cumprir esse chamado. Jesus ainda está contratando trabalhadores. O dia está perto. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela está perto de chegar ao final da sua existência aqui na terra. Eu creio. Os sinais, as evidências, Mateus 24 e outros textos correlatos que retratam sobre a volta de Jesus, deixa muito claro que a volta de Jesus é uma coisa que está muito perto para nós, muito perto. Então, o sentimento que eu e você temos, que estamos acompanhando o cumprimento das Escrituras, os sinais, é que esse dia está muito perto de nós. Esse dia está chegando muito próximo, mas ainda dá tempo. Enquanto Jesus não volta, dá tempo para as pessoas virem a Cristo, dá tempo de você fazer a diferença aqui na vida das pessoas e ajudá-las a ter um encontro com Deus. Romanos 13, versículo 11 diz assim, Paulo escrevendo: é já hora de despertarmos do sono. É já hora de despertarmos do sono. Paulo está falando a essa igreja de Roma: igreja, vamos despertar. Eu quero dizer para a igreja aqui do Estrela do Sul: igreja, vamos despertar. Eu vejo assim um certo comodismo, uma certa sonolência espiritual no nosso meio. Isso tem me preocupado muito. Isso tem me incomodado muito, essa sonolência espiritual, esse comodismo espiritual. E a palavra de Deus para mim, para você hoje, nessa noite é: vamos despertar. Vamos nos posicionar. Há um chamado do Senhor para a sua obra, para a sua seara, para envolvermos no seu reino e alcançarmos pessoas. O que você está fazendo? Aonde você está servindo? Qual a posição que você está ocupando nesse reino de Deus? Você está envolvido nessa seara? Ou você apenas se contenta com a sua salvação e cruza seus braços: eu já estou salvo, está tudo bem? Eu quero dizer, não está. O Senhor Jesus está contando com você para levar as boas novas dele para outras pessoas. Esta semana agora, que está começando, amanhã, nas nossas células, nós vamos ter a Semana do Amigo nas nossas células. E eu queria desafiar você a fazer a diferença, levando pessoas na sua célula, falando das boas novas de Jesus lá na sua célula. Célula é um lugar de comunhão, sim. É um lugar de fazer relacionamento, sim. É um lugar de você desenvolver talento, sim. Mas célula também é um lugar de você alcançar pessoas, levar pessoas a Cristo. É um lugar das pessoas poder conhecer a Cristo. E eu queria que você fizesse parte dessa missão. Faça parte. Quem sabe você pode também servir abrindo a sua casa. Quem sabe você podia ser um anfitrião de uma célula. Nós precisamos de anfitriões para receber nossas células. Aí você diz: pastor, mas vai rasgar meu sofá, vai sujar. As crianças vão quebrar copos, vão quebrar prato, não é? Às vezes a gente fica preocupado. E se estragar isso? E se estragar aquilo? Eu quero dizer, você está preocupado com coisas materiais passageiras, que daqui a pouco já se foram mesmo. E as eternas, como ficam as eternas? Os valores eternos. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, que te chama para a sua seara, que te contrata como trabalhador, Ele é responsável para cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. E se você está preocupado que vai sujar o sofá, ou pode estragar o seu sofá, Jesus tem um sofá muito melhor para você, para ocupar a sua sala. Sabe aquele sofá que a gente sonha e que a gente vai lá na loja, é caro demais, a gente não compra? Acredite, Deus pode te surpreender. Deus quer te surpreender, porque Ele é Deus de boa surpresa, Ele é Deus que faz. Tudo que você investe no reino, o tempo que você dedica no reino, a vida, a sua casa, seus dons, seu tempo, seus talentos, não é em vão. Não é em vão aquilo que você dedica ao Senhor. Então, se envolva, faça parte dessa obra. Se quebrar um copo, acredite, já está na conta de Deus. Se estragar o sofá, está na conta de Deus também. Vai ter recompensa, acredite, Deus é poderoso para te abençoar, te prosperar. E quando você chegar lá diante do Senhor naquele dia, Paulo, quando você chegar lá diante do Senhor naquele dia, que a igreja vai estar lá diante dele, e todos estarão diante do Senhor para o julgamento, você vai ter algo para apresentar, e não é sofá.
não é copo, não é sua coleção de copos, aquela valiosa que você só põe nos dias especiais de virada de ano, que é daquela ceia do Natal, não. Você vai apresentar diante do Senhor, sabe o quê? As vidas que você tocou, as vidas que você alcançou, as pessoas que você abraçou, que você ajudou, que você levou a Cristo. São estas as suas obras que vão ter valor lá diante de Deus. Acredite, faça parte disso, envolva nisso. Eu quero desafiar você nós temos ali 71 pessoas como alvo para alcançar no próximo batismo, será em novembro. Aceita o desafio de levar uma dessas pessoas para esse batismo? Aceita o desafio? Casa de paz, nós temos aqui casa de paz e casa de evangelismo, são duas estratégias de evangelismo, dois material que nós oferecemos aqui na igreja, para você desenvolver o evangelismo pessoal. O casa de evangelismo, os mais antigos aqui, que foi o primeiro material que nós adotamos, são 4 lições para você fazer com alguém que ainda não conhece Jesus, que está passando um momento de dificuldade, você quer levar uma palavra de Deus, você quer orar com essa pessoa e ministrar na vida. 4 encontros no intervalo do recreio, no intervalo do almoço lá da empresa onde você trabalha, ou tira um tempo do seu dia e faça ali uns 20 minutos com essa pessoa, que seja 30, não sei. Deixa Deus usar a sua vida para alcançar pessoas. Você é trabalhador dessa obra, Deus te chama, e eu repito o texto de Romanos, é já hora de despertarmos no sono. É hora de nós nos posicionarmos. Eu creio que Deus quer fazer coisas grandes aqui nesse lugar, no Estrela do Sul. Eu creio que Deus quer salvar. Gente, tem bancos aqui para serem enchidos. E quando nós enchemos todos esses bancos, do turno da noite, das 19 horas, tem o turno das 10 da manhã, que ainda tem muito espaço para serem preenchidos, que também é outro culto que fazemos. Nós ainda podemos repetir pelo menos 5 cultos no domingo. E se os 5 cultos do domingo não caber, a gente pode ir para os 5 dias da semana também. Vamos ter fé? Vamos nos posicionar em Deus? Deixa Deus te usar. Deus está à procura de homens poderosos, mulheres poderosas, que se posicionam, que acreditam que Ele que vai fazer. Você só vai ser o vaso, você vai ser só o instrumento. Deixa Deus usar a sua vida. Seja ousado. Hoje de manhã eu falei algo aqui. Nós temos o APA mesmo? HMAP, né? HMAP. É o hospital mais próximo de nós. Sabe que a gente não podia fazer um trabalho de visitação nos horários de visita, nos dias de visita ali? Para alcançar essas pessoas que estão ali. Quantas famílias estão ali internadas e não recebem uma visita? Esses dias eu estava ouvindo de um enfermeiro, de alguém que trabalha nessas unidades, ele disse, tem pessoas, pastor, que estão lá, não tem ninguém. Eles ficam o tempo todo lá sozinhos. E aí? Nós podíamos servir essas pessoas, levar Jesus para elas, levar uma palavra de Deus, de esperança para essas pessoas. Podíamos ir lá orar com elas. Deixa Deus usar a tua vida. Os presídios, nós podíamos ser instrumento de Deus nos presídios e nas cadeias. O que nós como Igreja Estrela do Sul, Esperança Estrela, estamos fazendo também em prol dos que estão aprisionados. Você lembra daquela palavra de Jesus? Lá de Mateus, se eu não me engano, Mateus 25, ele fala do grande julgamento. E aí ele fala da igreja que vai ser julgada. E aí ele fala para aqueles que estão à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, vocês me deram de comer quando eu estava com fome, me visitou quando eu estava preso, me visitou quando eu estava doente. Aí ele disse, Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso? Ele diz, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Igreja, vamos fazer a diferença. Deixa Deus usar. Hoje eu tive um testemunho da parte da manhã aqui, da parte da manhã, alguém me deu um testemunho interessante. A irmã Delma me deu um testemunho aqui, que a mãe dela, aqui do bairro Hilda, na praça do bairro Hilda, ela tem um ponto de pregação dela lá, ela atende os mendigos, ela atende os bêbados, ela atende todo mundo, e ela já virou referência lá na praça, para alcançar pessoas, levando o evangelho, as boas novas de Deus, servindo essas pessoas. Igreja, vamos nos reinventar como igreja aqui no Estrela, para a gente fazer a diferença. Vamos sair das 4 paredes, vamos sair do nosso protocolo padrão e vamos avançar, vamos fazer algo diferente para alcançarmos mais vidas. Eu creio que o Senhor quer fazer muito mais, mas Ele precisa de mim, precisa de você. Ele precisa que nós amemos as pessoas como Ele ama. E às vezes eu fico pensando, será que a gente ama as pessoas como Jesus ama? Às vezes eu fico pensando, será que a gente não só quer julgar as pessoas que erram, jogar culpa nas pessoas que erram, botar defeito nelas?
e torcer para que elas desapareçam da nossa frente. Parece que é assim, tem hora que a gente tem essa sensação que nós não amamos como Jesus amava. Jesus ia onde estavam os piores pecadores, amava essas pessoas. Acabou meu retorno aqui. Ele amava as pessoas, demonstrava esse amor para as pessoas. Igreja do Estrela, vamos amar como Jesus amava, como Ele ainda ama, porque Ele continua amando. E sabe como que Ele continua amando? Através de mim, através de você, através da sua vida. Deus quer continuar servindo as pessoas, e Ele vai continuar servindo as pessoas através de mim, de você, através de uma criança, através de um adolescente, através de um jovem, através de um adulto, através de um ancião. Quando você está amando alguém, servindo alguém, ajudando alguém em nome de Jesus, é Jesus que está lá. Quando você abraça uma pessoa que está num momento de dor, de sofrimento, é Jesus abraçando as pessoas. É isso que Ele quer dizer para mim, para você. E eu quero desafiar você, vamos nos reinventar como igreja, vamos fazer diferente, porque o Senhor está contando comigo e com você. João 15,16, Jesus Cristo diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu escolhi vocês para que vão e deis frutos, e frutos que permaneçam. Você é uma escolhida de Deus, para ir e dar fruto, para ir e amar as pessoas, para ir e servir as pessoas, fazer o que Jesus fazia. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Não aceite o comodismo, não se acomode. Sabe por quê? Porque o nosso descanso, diz a palavra de Deus, o nosso descanso, socorro, não é aqui. O descanso do crente não é aqui. Ah, pastor, eu já estou nos 70 anos, eu já estou chegando aos 80 anos. Mas você pode fazer alguma coisa. A gente sempre dá desculpa, você já observou? Nós somos especialistas em dar desculpas porque não fazemos. Mas eu quero, no nome de Jesus, desafiar você a trabalharmos nessa seara do Senhor, a fazermos a diferença. Vamos alcançar aquele que se perdeu, vamos amar aquele que se distanciou, vamos atrás da ovelha que se perdeu, sem julgá-la, sem condená-la, mas oferecendo a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a misericórdia do nosso Deus, porque Ele agiu com misericórdia comigo, e nós vamos agir com misericórdia com as outras pessoas. Amém? Queridos, eu queria chamar aqui a irmã Josse. Eu não tenho muito tempo, né? O meu relógio da noite parece que foi mais curto aqui o meu tempo, né? Mas Josse tem um testemunho para nós. A paz do Senhor, queridos. A pastora quer que eu suba lá. Eu sou pequenininha, mas dá para aparecer, pastora. A paz do Senhor, amados. Eu vou tentar ser rápido, que é difícil, tá? Isso, me ajuda, por favor, querido. 71 dá nisso, viu, gente? Amados, eu quero nessa noite glorificar o nome do Senhor. E testemunha para glorificar o nome do Senhor. Eu e Dionísio fazendo parte da célula da Maíra e do irmão Jefferson. Há mais ou menos 2 anos. Já fui líder, já fui anfitriã também lá em casa. Mas parei. E a nossa célula precisava multiplicar. Mas meu coração trancou. Não queria abrir a casa. Por quê? Quando eu era líder, as crianças subiam no sofá, quebraram o ventilador, entupiram o banheiro 2 vezes. Falei, não quero mais não. Mas, amados, aqui dentro arde algo. Como o pastor falou, nós somos chamados. E algo que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar para o Senhor, foi lá em João 15,16. Não foi você que me escolheu, Josse. Foi eu que te escolhi para que você vá e dê fruto. E isso vinha ardendo aqui dentro. Mas acontece que eu moro naquela casa há 20 anos e a gente nunca reformou o banheiro. Eu não estava contente com aquele banheiro, não estava. E eu falei para meus irmãos assim, não, só vou levar a célula quando eu puder reformar o banheiro. Mas os irmãos já ouviram tanto do meu banheiro que conheciam o meu banheiro de cor salteado sem ver, né? Mas tá bom, e a célula continuei. Precisa multiplicar e nada. Mais ou menos uns 2 meses para trás, a Maíra precisou fazer a célula, ia fazer. Eu não vou hoje, porque para subir essa escada daqui, que às vezes eu fico muito. Sim, o que é um banheiro, Josse?
Você deixar de abrir sua casa para falar do amor de Deus por causa de um banheiro, né? Mas eu falei, não, quer saber, Maíra, pode fazer lá em casa semana que vem. Na garagem. Parece que a minha casa ficou diferente. Só de eu falar. Aí nós fizemos a célula 2 semanas. Ficamos 2 semanas lá em casa. E falei, olha, com sofá, não vou mais me importar com ventilador e banheiro também. Se entupir ou não. Falei, as crianças vão ter liberdade aqui. E falei, Maíra, eu vou viajar para São Paulo, ficar 15 dias. Quando eu voltar, pode multiplicar. E aí Deus tocou no coração. Eu quero que a minha célula fique em pé, por favor, que vocês estão aí. A célula Leão de Judá, por favor, levanta, por favor. Está faltando alguns aqui. Obrigado, irmãos, podem sentar. E aí eu viajei. E eu falava assim, Dionísio, como é que você está? Estou bem. Não falava nada. Aí quando eu cheguei em casa na terça-feira, dia 22, 8 e pouca da noite, meu genro me buscou. E Dionísio não foi me buscar. Eu falei, ué, por que ele não vai me buscar? Ia ter reunião. Amados, em 12 dias, eles desconstruíram. Gente, me deram um banheiro novo. Eu olho para aquele banheiro. Amados, os irmãos se reúnem. Das nossas filhas. Eu quero aquilo glorificar. Ela veio numa campanha aqui na nossa igreja, era de assim a igreja. Ela se converteu, a irmã Suemi. Hoje a Suemi distribuindo ali, naquela redondeza ali. E Deus vai fazer na minha casa, na nossa casa, aquilo que a nossa igreja tem. Pastor, tem no coração, queridos, evangelismo. Muitas igrejas do nosso bairro que está aqui não tem. O pastor atinge a gente também, viu? O senhor e a pastora é exemplo para nós. Eu quero agradecer aos meus irmãos, aos meus pastores. Está pintada. Quando eu viajei, eu falei assim, Senhor, tentando pintar essa casa para receber os irmãos. A sala está pintada com a cortina branca bonita lá. Agora de ontem está pintando a garagem para os irmãos. Dia 22 já começou uma célula lá em casa, né? Então uma salva de palmas para o Senhor, amados. Louvado seja Deus. É a chegada dela, né? Presenciando. E a célula ali se dedicou, né? A célula Leão de Judá fez a diferença na vida da... De uma nova célula, para novo anfitrião para se multiplicar. E a irmã Joyce abriu o coração e a célula, tocada por Deus, né? Foi iniciativa da célula. Eles tomaram a iniciativa sabendo, né, da história da irmã Joyce, fizeram essa transformação, né? Fizeram um banheiro novo, moderno, chique no Urd. A célula Leão de Judá, liderada pelo Jefferson e a Maíra, e toda essa equipe, né, que envolveu, dedicou.
coletiva, isso é coisa de Deus, isso é coisa de célula, de grupo unido, que estão direcionados pelo Espírito Santo. Parabéns, que venham mais e mais outros exemplos como esse. Eu disse aqui de manhã e repito aqui agora à noite, nós vamos ter células aqui que vão construir casas para necessitados. Vai acontecer isso aqui porque nós somos um só. E nós desafiamos aqui esses dias a igreja, os líderes, domingo, aqueles que precisam. E eu desafiei todos os líderes de célula, todas as células, cada célula trazer uma. Aumentou muito as demandas por cesta básica. Então, domingo que vem, traga a sua cesta básica, célula, unam, porque essa igreja unida jamais será vencida, porque Cristo está conosco, é Ele que nos dá graça e nos capacita. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, vamos colocar sobre os pés, vocês viram, gente? Deixa Deus usar vocês, porque enquanto Ele usa você, Ele cuida da tua casa. Enquanto Ele usa você, Ele está cuidando do seu marido, do teu filho. Então abra o teu coração, seja um anfitrião. Abra o teu coração, seja um líder de célula, amém? Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Das desilusões, para curar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Apesar das decepções, eu te
seara. Jesus te chama para se envolver na sua obra. Ele paga bem, Ele é justo, Ele recompensa. A música que cantamos retratam isso, como Ele cuida dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Não é como os patrões humanos, mesmo justos, são limitados, mas o Senhor faz coisas extraordinárias. Paulo, quando escreve em Efésios 3, verso 20, ele fala que o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa, porque é o poder dele que vai atuar na minha e na sua vida, é a graça dele, é o favor dele sobre a vida sua e de toda a sua família. Então se envolva, faça como Isaías, no capítulo 6, versículo 8, que quando ouviu o chamado de Deus, quem que eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Aí ele responde, eis-me aqui, Senhor, me envia. O Senhor está contando com você para a sua seara. Eu olho para essa região onde estamos instalados, Estrela do Sul, Vera Cruz, Cardoso, Hilda, e assim vai. São muitos bairros menores, outros maiores aqui na nossa vizinhança. Há tantas pessoas para serem alcançadas. Eu vejo campos brancos prontos para serem colhidos, e o Senhor está chamando trabalhadores para a sua obra. Precisamos de homens e de mulheres que se dispõem para envolver nesse reino. Você pode ser um anfitrião de uma célula, você pode ser um líder de uma célula. Quantas pessoas já fizeram curso de preparatório para líder de célula e não estão liderando? O Senhor está te chamando, envolva. Precisamos de mais trabalhadores. É com muitos trabalhadores que nós vamos alcançar muitas pessoas, porque Deus tem urgência em salvar. Deus tem urgência em alcançar as pessoas. As pessoas estão morrendo todos os dias, e você tem o remédio, você tem a solução, você tem a esperança, você tem salvação, que é Cristo Jesus, para levar a estas pessoas. Então, eu quero te desafiar nesse fechamento dessa reunião, a se envolver, a se entregar, a se posicionar, para a partir de hoje, mudar a sua atitude. Pastor, mas eu não me sinto preparado. É verdade, a maioria das vezes nós não nos sentimos preparados. Mesmo sendo pastor há tantos anos, mesmo envolvidos na obra de Deus desde a minha mocidade, eu ainda não me sinto preparado. Todas as vezes que eu tenho que subir nesse púlpito, eu não me sinto preparado, eu me sinto desafiado. Depois de quase 40 anos fazendo a mesma coisa, eu ainda me sinto desafiado. Não espere você se sentir pronto ou preparado, mas se envolva, deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Deus usa os improváveis. Eu já tenho visto tantos improváveis fazer a diferença no reino de Deus. Deus quer usar você, sabe por quê? Não é com a sua força, não é com seus diplomas, não é com a sua capacidade técnica ou de comunicação, não é. Deus quer usar, é você, através do Espírito de Deus, que vai morar em você, vai usar você, vai capacitar você. É Ele, através do seu Espírito, que vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Acredite, comece a ser ousado, comece a se dispor, e você vai ver Deus fazer coisas grandiosas. Antes que eu dê o amém, para a gente concluir nossa reunião, que eu já estou 4 minutos passados do horário combinado, eu quero dar oportunidade para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que veio aqui hoje, que o Senhor fala no seu coração e te deu essa oportunidade para você vir aqui, e você sentiu o toque do Espírito Santo. Entregue sua vida agora a Jesus. Tem alguém? Dá um sinal, alguém para Jesus, alguém que está afastado de Jesus, que quer agora fazer uma aliança com Ele. Tem alguém? Dá um sinal. Tá vindo ali uma garota. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha, pela sua decisão, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém. O Senhor Jesus Cristo está aqui, Ele chama você para que você também faça uma aliança com Ele. Você que Deus já te livrou de algumas por esses últimos dias, Deus já te livrou de algumas e está te dando oportunidade para que você faça uma aliança com Ele e conserte a sua vida. Tem mais alguém para Jesus? Tem? Tem mais uma pessoa para Jesus? Eu sei que tem. Deus está te dando oportunidade de você começar uma nova história, uma nova vida com Ele, em nome de Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Tem? Onde está essa pessoa? Onde está mais uma pessoa para Jesus?
Deus está te dando oportunidade. É a sua chance. E andar com Jesus não há nada melhor. Não há loteria que se equipare. Não há nada que você conquiste nessa vida que equivale a andar com Jesus. Andar com Jesus é a maior riqueza. É a melhor coisa que você pode experimentar. Tem? Se você não decidiu ainda, estenda a sua mão para cá. Oremos por essa jovem. Pai, nós apresentamos, Senhor, essa jovem a Ti, que entrega a sua vida ao Senhor. Receba, perdoe os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, põe nela o Teu Espírito Santo e dá-lhe, Senhor, a sua bênção, a sua graça, o seu favor. Abençoe-a nos seus caminhos, na sua jornada. Nós te pedimos no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Deus te abençoe. Tem alguém que está doente aqui hoje, quer receber uma oração? Vem aqui à frente, para a gente orar com você. Tem alguém que veio aqui, está enfermo, precisa de uma oração? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora também. Vamos ministrar a cura do Senhor na sua vida, porque Jesus Cristo é que cura. E Ele disse, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou. E nós estamos um grupo grande aqui no nome dEle, para ministrar a cura sobre a sua vida. Pastor Jomar, por favor, faça a unção na vida dessas pessoas aqui. Nós vamos orar por elas. Em nome de Jesus, nós vamos declarar cura para a vida de vocês. E você vai ser curado no nome dEle, para a honra e glória do nome de Jesus. Receba agora a cura. Vamos, estenda a sua mão para cá. Pai, mais uma vez, aqui estão seus filhos, doentes, estão enfermos, precisam de cura. E nós, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos cura para eles agora. E damos a ordem para toda enfermidade que tenha afligido a vida deles agora. Saia no nome de Jesus. No poder do nome de Jesus eu ordeno, saia agora toda enfermidade, todo o mal, toda seta do maligno contra eles. Nós repreendemos e declaramos saúde para a vida deles agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Assim nós os abençoamos, Pai. Pai, eu abençoo toda a sua igreja que veio estar aqui hoje. Despede cada um na sua bênção. Dá uma semana abençoada aos teus filhos. Leva cada um em paz à sua casa. Abençoa, Senhor, no seu trabalho. Abençoa em família. Dá saúde aos teus filhos que não vieram, que estão enfermos. Jesus cura aqueles que estão nos assistindo pela nossa rede social. Senhor, visita eles com sua graça. Cura agora, Pai, no nome de Jesus. Que o seu favor esteja sobre os seus filhos, que eles experimentem milagres ao longo dessa semana, que eles sintam o seu cuidado e vivam, Pai, ó Deus, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, e sejam abençoados assim, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para ele. Tenha uma semana abençoada, vão todos em paz, no nome de Jesus.